Passaporte da vacina, obrigar imunização de crianças, novas restrições das atividades econômicas. Medidas que são questionadas. Até direitos básicos da nossa população podem estar em xeque, segundo especialistas. O Jornal da Clube ouviu o médico Gustavo Leopoldo Daré. Acompanhe. Doutor Leopoldo, essa semana nós vimos muitos casos locais de políticos estipulando passaporte sanitário para o comércio, passaporte sanitário para entrar na Câmara, que é conhecida como a Casa do Povo. Além de segregar, passaporte sanitário ajuda em alguma coisa na pandemia? O passaporte sanitário ele teria uma grande utilidade se nós tivéssemos uma vacina que fosse extremamente eficiente, né? Ela bloqueasse o contágio, ela bloqueasse a transmissão e ela bloqueasse a evolução da doença. O que aconteceu nesse 1 ano de vacinação? O vírus vai sofrendo mutações e ao longo desse período de 1 ano, as mutações foram tantas que cada vez mais a vacina é incapaz de evitar a contaminação e evitar a transmissão. Se você for ver trabalhos que demonstram a eficácia ou não, você vai ver que depois de 3 meses de vacinação, a eficácia vai caindo em todos os sentidos. E aí a gente vai ter os trabalhos dos britânicos e o trabalho dos americanos, que é do CDC. Então, os britânicos mostraram que com 5 meses de vacinação, a eficiência chega a 0 para a nova variante, que é a Ômicron. Então, ela diminuiu para a Delta, e agora diminuiu mais ainda para a Ômicron. Então, a vacina ainda tem uma eficácia para evitar as formas mais graves da doença. Mas para evitar a contaminação e para evitar a transmissão, que realmente cada vez está menor, e hoje em dia eu diria, pelos dados dessas duas instituições públicas, né, de que não tem eficiência. Por quê? Para a gente ter grande eficiência, tem que quase que fechar a porta, né? Um pouco que você deixa de passagem de vírus, já acaba acontecendo a transmissão em uma velocidade grande. Agora a gente não tem só uma porta entreaberta, não, ela está escancarada, né? Evitar a transmissão é muito pequena. Só para dar um detalhe, diminui um pouco a taxa de contágio por enquanto, mas nessa velocidade da mutação do vírus, talvez chegue a quase 0. Então, como eficiência, eu vou exigir que todos sejam vacinados, e aí aqui no meu local que eu estou, todos são vacinados, ninguém vai transmitir, ninguém vai pegar. É uma mentira, está demonstrado em todos os países com a onda da Ômicron, né? Isso já era. Eficácia nenhuma. Não dá para a gente falar em consenso, porque hoje em dia consenso é uma coisa difícil, né? Mas me corrija se eu estiver errado. Pela ideia que os próprios médicos e cientistas têm de que a vacina de fato não consegue conter a transmissão, né, a transmissibilidade da Covid, acaba então que a ideia do passaporte sanitário traga uma segurança mentirosa? Olha, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, assim, me parece que sim. Pessoas que vão comentando, eu estou vacinado, agora estou bem tranquilo, eu estou vacinado, não vai ter mais nenhum problema. A explicação está ruim, né? Você está vacinado, você tem menor chance de desenvolver uma forma mais grave da doença e menor chance de morrer. Isso é uma coisa muito boa. Mas pegar a doença e transmitir com as mutações das variantes e agora com a Ômicron, isso é praticamente desprezível. Se fosse assim, a gente não ia ter a explosão que está tendo em todos os países, né? Então, se cria essa ilusão. E por que cria essa ilusão? Porque se é taxativo, né? Eu vou tirar a liberdade das pessoas, eu vou exigir que todas sejam vacinadas, mas em compensação, você não pega a doença e você não vai transmitir para as pessoas que você ama. Essa parte, a segunda parte da afirmativa não pode garantir nada, né? Então está criando uma ilusão para uma parte da população, com certeza. Doutor, esse senhor tocou num ponto delicado realmente. Tanto autoritarismo, tanta obrigação imposta pelo Estado, não
está, no final das contas, atrapalhando a medicina real atuar? Eu acho que atrapalha bastante a medicina, porque a medicina não é feita de regras sólidas. A gente tem uma variação de uma pessoa para outra. A gente não pode fazer um tratamento igual para todos, indiscriminadamente e o tempo todo. Então, a medicina tem que ter uma adaptação de relação. Uma coisa fundamental no tratamento médico, isso é clássico, né? Sempre se falou isso, é na confiança. Você tem que ter a confiança do médico e do paciente para se aderir ao tratamento. Quando você é autoritário, essa confiança some, é uma imposição de autoridade. O ser humano, dificilmente, ele obedece por autoridade, a não ser que seja muita força, muita imposição, por isso as ditaduras conseguem, às vezes, aderir, né? Se a gente deixar um pouco menos violento a opressão, escorrega. Então, nós médicos estamos super acostumados com pacientes que não vão fazer todo o tratamento por vários motivos. E quando a gente é autoritário e positivo não consegue convencer, aí não vai aderir mesmo, né? Então, a medicina acaba sofrendo uma perda de eficácia quanto mais autoritárias são as regras. E essa visão de que a medicina tem uma única versão, uma única opinião e que essa é a solução de todos os problemas, isso vai diminuir ainda mais a eficiência de qualquer tratamento. A medicina está se tornando na mão e no discurso de algumas frentes políticas e ideológicas, né? Está se tornando simplesmente uma bandeira de obrigações e não de amor e relação, né? O que nos assusta bastante, e por falar em susto, os pais estão bastante assustados com essa onda de obrigações que está vindo junto com a vacinação das crianças. Muito legal, muito interessante, né? A gente ouviu aqui médicos que têm as duas opiniões. Agora, esse temor que surgiu essa semana de, por exemplo, colocar o Ministério Público para fiscalizar os pais que não querem vacinar os seus filhos, isso também não contribui muito com a medicina não é, doutor? Não contribui com a medicina e nem contribui com a ciência, né? A ciência, ela é ainda mais, ela tem uma coisa delicada. A medicina tem uma questão delicada que é a relação, é afeto, é compreensão do doente, é amparo e acolhimento. A ciência tem um problema, que é o problema da dúvida e da incerteza. Então, a gente não tem certeza na ciência, de forma geral, de quase nada. A gente tem grande probabilidade, né? E na área biológica a gente trabalha com probabilidade. É muito provável que. E aí o que acontece? Essa autoridade que a medicina conseguiu, que a ciência conseguiu construir na sociedade, com esse desenvolvimento tecnológico fabuloso dos últimos 200, 300 anos, né? Um avanço gigantesco. E aí eu vou dar um exemplo do que nós estamos conversando, que é a própria vacina. Se a gente for pegar os relatos de 1900, pegar países ricos, como na época os europeus e os Estados Unidos, que estavam se tornando a maior potência, a população sofreu demais com doenças infecciosas, cólera, tifo, e o desenvolvimento de vacina ajudou radicalmente a identificação científica da água ser um meio de transmissão da bactéria da cólera, começar a fazer tratamento de esgoto, fez uma melhoria tão grande que hoje em dia a gente não tem nem ideia do quanto sofria, do quanto se morria por causa disso em países do primeiro mundo, há só 110 anos atrás. Então, essa evolução foi gigantesca. Agora, é um conhecimento científico, ele é um caminho de dúvidas, é sempre uma penumbra na nossa frente. Só que para a utilização de autoridade, de imposição, as pessoas pegam informações científicas de algumas opiniões, pode ser a dominante, mas não é 100%, e diz que aquilo é uma verdade absoluta. Utilizamos hoje no Brasil e talvez no mundo a ciência no lugar do que era a religião. Então, não é a ciência que tem certezas, é o poder político e econômico que diz que tem certezas. E isso é um desserviço gigantesco para a ciência, porque na hora que a ciência demonstrar outro lado das questões, aí é a ciência que é ruim, e não, ela foi mal utilizada.
Vamos seguir aqui pensando em dias melhores, em parar com a banalização da ciência e, sobretudo, parar com o autoritarismo. Dr. Leopoldo, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço e um ótimo trabalho para todos vocês e que Ribeirão Preto saia dessa situação bem melhor do que entrou, para nós sermos mais fortes e mais fraternos.